Temos perguntas Temos, hoje? fale sobre os legionários de São Jorge, Ogum. Qual a missão deles na Sim, espiritualidade, se é possível se conectar com essa força? sim. No planeta de vocês têm uma... Não sei se fala lenda, história, que São Jorge habita a Lua, o satélite natural de vocês, não é? Que São Jorge habita a Lua. Não sei se é lenda, mas a Lua representa o grande ciclope extraterreno, o grande olho espiritual e consciencial que está a calibrar o campo magnético do planeta Terra. A Lua mantém o campo eletromagnético do planeta Terra em perfeita harmonia, E como um grande ciclope consciencial, espiritual, um grande olho consciencial, assim, metaforicamente falando, os legionários de São Jorge vêm por meio das suas cavalarias, residentes no campo consciencial do satélite natural planetário aqui da Lua. Então, os legionários, os cavaleiros de São Jorge, são soldados que se revestem com armaduras, como se fossem aquelas armaduras medievais, não sei se dá para entender, armaduras como se fossem aquelas medievais, metálicas, com suas lanças, com suas espadas, com seus escudos, e eles são responsáveis pela ordem e disciplina enquanto a humanidade residente no planeta Terra dorme. Ou seja, é um trabalho de 24 horas no fuso horário de vocês. Porque enquanto uns acordam, outros dormem, e assim sucessivamente na ordenança da translação e na rotação de vocês, das estações e do dia e da noite. Então, os cavaleiros de São Jorge, assim confiado na Capadócia, na região turca, traz a grande frequência, o grande poder da legião destes soldados incansáveis, guardiões das noites, dos sonos, para que os sonhos sejam materializações de experiências espirituais em proteções. Espero que em breve possamos fazer o divino aterramento na Capadócia. Em breve faremos o divino aterramento na Capadócia. Lá terá um objetivo específico, a segurança do planeta. Vibrar pela manutenção da grade energética e espiritual que rege o planeta Terra também. Clamando e chamando os cavaleiros de São Jorge na frequência da Lua. Que trabalho majestoso! Já estou sentindo todos que já se conectam com essa força. Em um breve momento, teremos a frequência na Capadócia dos legionários de São Jorge, revestindo-se nas suas armaduras. Deu para entender, caríssimos, de onde vem? Mas a pessoa pergunta se os legionários de São Jorge são os mesmos de Ogum. Ogum está no secretismo. Vocês, dentro da história de violência empreendida para os seres que foram escravizados, trazidos de África, obrigaram a que esses seres, com suas culturas, classificadas como orixás,
conseguissem ordenações em santos católicos para que pudessem professar a sua fé diante de grande violência empreendida. Então, os legionários de São Jorge estão associados à frequência deste guerreiro, classificado como São Jorge. Ogum é a frequência planetária das estradas, dos caminhos espirituais e dos caminhos físicos, da grande ordenança e força proativa, da grande força que impulsiona a vida de todos, desde o acordar até ao dormir. A força, a frequência, Ogum é manifestação natural, manifestação da natureza. Então, com isso, eu estou dizendo que Ogum está associado em sincretismo a São Jorge. Mas São Jorge possui os seus legionários e Ogum possui a sua manifestação plasmada por meio da frequência da ordenança proativa, da ação, da frequência de batalha, de resolução de conflitos, problemas, que por ter essa sutileza, este algo bem parecido, faz-se esta equiparação. Mas são frequências de força da natureza e de campos outros trazidos por Jorge, classificado como São Jorge, e assim legionários associados a essa frequência. Deu para entender, filho? Deu para entender. São coisas diferentes, Sim, mas que associam isso. por secretismo. Não é? Existe a relação das forças de São Jorge com os cavaleiros templários? Sim, os cavaleiros templários são mensageiros na sua origem da ordenança dos desígnios de Deus, dos desígnios da Igreja Católica Apostólica Romana à época medieval. E como soldados de Deus, assim consagrados, tinham o dever de guardar o Santo Graal. Aquele que teve acesso ao Santo Graal foi um homem que viveu na época de Jesus, chamado José de Arimateia. Este pegou o Santo Graal e tão logo a morte de Jesus, tão logo a sua prisão, tão logo libertado das prisões, levou o Santo Graal para a Britânia, que hoje no globo vocês conhecem como a Grã-Bretanha, Inglaterra. Então o Santo Graal foi levado para a Inglaterra, onde os cavaleiros templários tinham a ordenança de proteger o cálice da última ceia de Jesus. Levado e confiado alguns séculos antes, sim, por José de Arimateia, mais ou menos no ano de 60 a 54 anos depois de Cristo, levando para a Britânia, e séculos depois, ainda guardados por cavaleiros alicerçados pelo ordenamento da Igreja Católica, assim assistida da época, colocados como os cavaleiros templários. São Jorge, grande cavaleiro, assim se destacou por se desvencilhar de ordenanças, por vezes, confusas, equivocadas, na guarnição de tal objeto
sagrado. Imaginem, caríssimos, você ter a oportunidade de beber água no cálice em que Jesus procedeu à última ceia. O quanto poder manifestado em um só objeto, tão almejado por reis, rainhas, sacerdotes de tantas e tantas e tantas eras. Jorge teve a digníssima tarefa de orquestrar o nome de Deus, a pacificação de conflitos, orquestrar o bem, orquestrar as desobsessões por onde passava. Uma vida um pouco solitária. Uma vida um pouco solitária deste cavaleiro chamado Jorge. Ele empreendendo as suas peregrinações, Israel, Turquia e tantos outros países, Sudão, tantos outros países em região, Jordânia, a propagar a palavra de Jesus, a evangelizar, a orquestrar o bem. Então, se assim pudesse ser classificado, seria um templário, mas não foi consagrado como. Mas sim, por equiparação, poderia ser, pela magnitude do seu trabalho, por orquestrar a propagação, a difusão do bem. Templários estavam ligados à Igreja Católica. O Papa era o grande ordenador dos templários. Jorge, cavaleiro desvencilhado, agraciado por um milagre, pela presença de um anjo em sua face, trazendo as boas novas e anunciando quais as tarefas a serem peregrinadas, acessando pergaminhos e seguindo em caravanas e caravanas, evangelizando, doutrinando, retirando demônios de vários e vários que cruzavam o caminho e o destino de Jorge. Por isso que a imagem para vocês no planeta aqui é um cavaleiro com um dragão debaixo. Não é assim, filho? Sim. O dragão está a representar a energia demoníaca, obsessiva, em que Jorge, somente ao tocar a testa, encostar a sua espada, anunciar as palavras de Jesus Cristo, transformava e aqueles demônios eram retirados imediatamente dos corpos e transmutados à luz, precipitados à luz. Poderíamos aqui falar uma noite inteira. Estão perguntando onde Santo Graal está hoje. Esta pergunta fatalmente não pode ser respondida. Porque se digo onde está o Santo Graal, o que irá acontecer com esse objeto? É um objeto de grande especulação e desejo ainda. Posso deixar aqui registrado que ele está fragmentado. Existem fragmentos guardados e muito bem guardados em alguns lugares neste planeta. Na região onde ele esteve, já dei uma dica, não é? Na região em que ele esteve, em região de Vaticano, em região inglesa, em regiões outras e outras e outras. O cálice está fragmentado
para que em um momento da nova terra possam ser unidos esses fragmentos, e que seja repousado em um só local, sem mais perigo de extravios. Não sei se chama extravios, perdas, de perdas. Perdoe-me por não dizer exatamente com precisões, mas isto é o que eu estou autorizado em responder.